as 3 razões que destacam a importância do RH estratégico. Então, alinhamento com os objetivos do negócio, né? O departamento de RH, ele trabalha em estreita colaboração com a liderança da organização para entender os objetivos estratégicos do negócio. E isso permite que o RH desenvolva aí iniciativas que apoiem diretamente a esses objetivos, como, por exemplo, né, o recrutamento de talentos específicos, desenvolvimento de habilidades necessárias e estratégias de retenção. Então, vamos pensar o seguinte: quando a gente está falando aqui de um RH estratégico, nós estamos falando de uma empresa que sabe onde está, que sabe para onde quer ir e onde quer chegar, tá? E quando a empresa ela tem essa visão, né, de como percorrer esse caminho de futuro, que aí quando a gente vai traçar, né, os objetivos dessa empresa, nós precisamos pensar em todos os departamentos da empresa. E o RH, ele está em todas as decisões, ele está em todos os departamentos. Por quê? Porque é ele que vai ajudar nessa decisão, né? Então, se de repente eu tenho como meta da minha empresa que eu quero crescer, sei lá, 50% em 5 anos, de onde eu estou agora, eu quero estar 50% maior dentro de um prazo de 5 anos. O que eu preciso fazer? E aí, eu preciso destrinchar essa meta para todos os departamentos da empresa. E aí, quando eu faço essa análise, eu estou olhando para aquele departamento lá longe, lá na minha meta, lá com 5 anos. Se eu quero, em 5 anos, ter um aumento de produtividade de 50%, o que eu vou precisar? Quais são os recursos? Máquinas, equipamentos, pessoas, estrutura, são estratégias que eu vou montar com base ao meu planejamento, com base à minha visão de futuro, ao que eu quero, aonde eu quero alcançar, o que eu almejo. E o RH entra exatamente nessas decisões, apoiando, ajudando ali a definir quais são as estratégias em relação às pessoas, né, que vão estar contribuindo para isso, para essa meta ser alcançada, certo? Então, você precisa, para quem já trabalha com RH estratégico, ou para quem quer começar um projeto, precisa estar muito alinhado com os valores dessa empresa, com a visão, com a missão dessa empresa, se aproximar dos donos para entender o que eles querem, qual é o objetivo final, certo? Para aí sim conseguir traçar um planejamento eficaz. E aí, falando de planejamento, nós estamos falando do planejamento do pessoal, né? Ele analisa quais são as necessidades futuras de mão de obra da organização, desenvolve um planejamento que garanta que a empresa tenha as habilidades certas disponíveis e no momento certo. Então, o que ele quer dizer? Que naquele período eu vou precisar de uma mão de obra específica, porque eu quero aumentar minha produção, ou eu quero desenvolver um produto novo. E qual é essa mão de obra específica? Para quando? Ao invés de nós trabalharmos apagando fogo, né, como a gente tem esse linguajar dentro aqui, de quem já trabalha com RH, a gente fala, né? A gente trabalha apagando fogo. Então, nesse caso, não, é mudar o cenário, não é apagar o fogo, é nos precaver sobre o que pode acontecer, é agir antes do fogo pegar. Aí a gente precisa entender quais serão as próximas demandas, né? Identificar as lacunas e habilidades e implementar estratégias para preenchê-las. Então, se de repente eu preciso treinar uma liderança, desenvolver, capacitar pessoas para que elas possam acompanhar o crescimento dessa empresa, onde elas vão chegar, quais os treinamentos que elas vão precisar, são ações
que um RH estratégico... Miri, sua linda, seu slide não passou de novo, eu não tinha percebido, foi uma aluna que percebeu aqui, obrigada. Oi? Ele não passou mesmo, tá certo. Então tá bom, não travou, Kelly, estamos no mesmo, eu fiquei na dúvida, desculpa. Imagina. É que eu tô falando bastante, né? Me empolguei no slide. Então, só voltando aqui, que eu me perdi aqui. Entender, né, quais são ali, dentro do planejamento de pessoal, quais são as habilidades que as pessoas que estão trabalhando com a gente, que estão seguindo nesse crescimento, que estão visando essa mudança, precisam ter, precisam desenvolver. Como que nós, enquanto RH, vamos atuar dentro dessa ação, desse planejamento, né? E aí também... Preto. Mas, Senhor amado, o que está acontecendo? Acho que foi na hora que eu falei, aí você mexeu e ele ficou preto. Voltou? Ainda não. Agora sim. Hoje eu tô aqui para te incomodar, né? Desculpa. Não. Tá vendo como você tá me ajudando? Vamos lá. Estamos no slide, a importância do RH estratégico, certo? Esse mesmo. Então tá bom. E aí, que eu estou falando para vocês, apenas 3, né? Mas nós temos N outras aqui que poderia ser destrinchado. E aí, mais um exemplo seria as métricas e análises. Uma abordagem estratégica envolve a coleta de análise de dados para medir o desempenho dos funcionários, identificar tendências e fazer ajustes nas estratégias conforme necessário. E isso ajuda a tomar as decisões informadas e baseadas nas evidências. Então, quando eu vou tomar uma decisão de contratação ou de desligamento, alguns exemplos, né, que a gente já está acostumado, eu tenho bases e eu tenho dados para conseguir tomar uma melhor decisão. Olha, fulano entende que aquela pessoa não está fazendo mais sentido naquele time e a gente vai precisar desligar. Mas, poxa, será que essa pessoa não pode ser aproveitada num outro departamento? Então, são visões que eu posso pensar, não, mas aquela pessoa, ela tem um tino muito bom para o comercial, a gente vai precisar abrir uma vaga no comercial em pouco tempo, porque a gente não segura mais um pouco e tenta fazer essa transição, ver se a pessoa se adapta, ao invés de fazer um desligamento de um colaborador que ele é comprometido, mas não está performando bem naquela área. Então, são decisões tomadas com base nos dados coletados, né? E não apenas por achismo ou opiniões. O RH, no geral, né? O RH, ele busca ser um parceiro proativo e influente na direção do sucesso organizacional, garantindo, assim, que a gestão de pessoas seja considerada parte integrante estratégica global da empresa. Nos sentirmos parte, né? Eu não sei aqui qual é a realidade de vocês, se vocês já trabalham no RH, qual é a realidade da empresa de vocês também, né? Porque eu, como professora, sinto muito isso, da falta de autonomia do departamento de RH em determinadas empresas, né? Então, às vezes, as empresas têm profissionais extremamente capacitados, com vontade de fazer, de trazer melhoria, de crescimento, só que ainda muito fechadas, muito centralizadas, e que não consegue absorver desse profissional do RH o melhor dele para fazer a empresa crescer, né? Fica muito centrado em outros departamentos e não incorporam o RH nas decisões da empresa. E aí traz inúmeros casos, né, que eu já vi, de depoimentos de pessoas insatisfeitas, de colaboradores que saem das empresas por insatisfação e coisas que o RH poderia estar, sim, interferindo nas decisões e melhorando, tanto para a qualidade dos colaboradores quanto para as empresas. Agora vou mudar de slide, vamos ver se vai mudar.
Mudou? Não. Mudou? E... Batemos 60 já, Lu? 54. Vamos lá, hein? Vamos lá, encaminha. Tá. Bom, e aí, dentro do RH, né? Quais são as atividades que nós, que estamos trabalhando diretamente do RH, a gente pode interferir e ajudar, né? Para esse crescimento, para essa estratégia da empresa, para essa evolução, né? São ações que nós, no nosso departamento, podemos implantar. Então, um recrutamento e seleção voltado para essas estratégias, como eu falei no slide anterior. Então, se eu sei, por exemplo, a empresa deseja abrir uma filial numa cidade no interior de Minas. Tá, como que o RH vai... Quais são as ações que o RH vai precisar tomar para essa decisão, né? A contratação de pessoa, de mão de obra, vão ser mão de obras locais? Não, nós vamos levar o pessoal daqui para treinar o pessoal de lá. Ou, enfim, pensar em como que vai ser esse recrutamento e seleção para atingir aquele objetivo, tá? Desenvolvimento de pessoas. Olha, nós vamos precisar abrir um novo departamento de produção e tem uma pessoa que trabalha no operacional que está fazendo um curso, né, de liderança. Eu acho que ele tem essa liderança já na veia, né, esse traço de líder. O que ele precisa fazer para conseguir assumir essa nova seção da produção? Então, ele precisa entender melhor sobre gestão de pessoas, ele precisa entender melhor sobre o produto, sobre a matéria, enfim, capacitar aquela pessoa para que ela possa assumir, né, essa nova função. Avaliação de desempenho também, nós podemos implantar dentro da empresa para poder identificar ali quem são as pessoas que estão preparadas para essas novas posições, né? Quem são as pessoas que estão preparadas para receber esse treinamento, esse desenvolvimento, que têm interesse, que são engajadas, né? Para estar acompanhando essa nova estratégia da empresa. Então, aí depois nós temos a gestão de talento, cultura organizacional. Então, essas pessoas, a gente vai fazer ali nesse planejamento estratégico uma cultura, desenvolver uma cultura da empresa, de que a empresa não está apenas no papel querendo crescer, visão, missão e valores apenas lá na parede, bem grandão e bonito. Não, é algo que flui, é algo que realmente acontece, né? Que é decidido, que é criado, que é definido em conjunto com todos os departamentos. E isso gera o quê? Engajamento, gera motivação, gera o sentimento de pertencimento daquele colaborador dentro daquela empresa. E isso faz com que ele queira ficar, com que ele queira crescer, com que ele queira contribuir e estar dentro dessa nova estratégia, dessa nova mudança. Tamires, e como que eu faço para implantar o RH estratégico? É rápido, não é rápido? Não, gente, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, é algo que precisa ser pensado, analisado com muito cuidado, né? Sempre envolver toda a empresa, né? Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico, né? É entender qual é a situação da empresa hoje, onde nós estamos, quem são os nossos concorrentes, quais são os nossos pontos fracos, né? Fazer a análise SWOT aqui para quem já está familiarizado, então fazer uma análise SWOT de forças, fraquezas dessa empresa, e entender, definir para onde nós vamos ir, né? Olha, eu quero chegar nesse patamar, eu quero ser uma multinacional, né? Pode ser o plano, pode ser esse o sonho dos donos, né, dos proprietários,
enfim, da organização. E aí, após feito esse diagnóstico, a gente precisa reunir todos os departamentos para traçar um planejamento. Como que isso vai ser feito? É um planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Eu estou falando aqui de uma forma mais generalista, um pouco mais simplificada, mais simples mesmo, né? Para que vocês saibam um caminho a ser traçado, mas ele é algo que precisa ser esmiuçado, com muito cuidado, com muito planejamento, com muitas reuniões, conversas, né? E aí, depois desse planejamento, a gente vai partir para a execução, que é a mão na massa. Vamos, né, colocar todo aquele planejamento em atividade. E depois, durante, né, dessa execução, a gente precisa avaliar. Eu costumo falar que é recalcular a rota. Nós estamos partindo para o caminho certo? Isso deu certo? Não, vamos precisar reajustar, porque não, se a gente continuar nesse caminho aqui, nós não vamos alcançar o nosso objetivo. E aí a gente recalcula a rota com o intuito de chegar no objetivo final, que foi aqui traçado no nosso planejamento e no nosso diagnóstico. Agora, eu vou mudar de slide de novo, hein? Bom, quais os benefícios do RH estratégico? Quem está falando aqui? Vamos lá. Bom, então, o RH estratégico, ele oferece uma série de benefícios significativos para uma organização, e eu vou falar para vocês de 4 benefícios, tá? Maior competitividade. Ao atrair, desenvolver e reter os melhores talentos, um RH estratégico, ele ajuda a organização a se tornar mais competitiva no mercado, criando uma equipe que contribui para a inovação e a vantagem competitiva, tá? E aí, a gente pensa assim, na competitividade com os nossos concorrentes, entre o produto, né, que a gente oferta, e também com reter os melhores talentos, com pessoas querendo trabalhar com a gente, com pessoas que se identificam com a nossa missão, com os nossos valores, com a nossa visão, e que querem participar, e que querem contribuir, que querem dar o seu melhor para a nossa empresa, tá? E aí nós temos também melhoria de produtividade, que quando o RH estratégico ele é focado no desenvolvimento de habilidades, no treinamento contínuo dos funcionários, isso contribui para uma equipe mais qualificada e produtiva, né? Então, eu estou investindo na capacitação de um colaborador que ele começou ali como estagiário, a gente viu a oportunidade para ele se desenvolver, participou desse desenvolvimento, ofereceu ferramentas para que ele pudesse crescer, e ele está crescendo dentro da empresa. Ele se sente muito mais motivado a entregar o seu melhor, né? E contribuir para esse crescimento. E aqui também a tomada de decisões baseada em dados. Então, com análise em métricas em mãos, o RH pode tomar decisões mais embasadas, identificando tendências e áreas de melhoria no desempenho do funcionário. Também já falei sobre a tomada de decisões. E aí nós temos também impacto nos resultados financeiros, que todo mundo gosta, né? De lucrar mais, de ganhar mais, de conseguir aí ter um retorno daquele empreendimento. Então, todos esses benefícios, quando somados, contribuem diretamente para os resultados financeiros da organização, gerando um crescimento sustentável
e a lucratividade. Em suma, um RH estratégico não apenas melhora a gestão de recursos humanos, mas também desempenha um papel fundamental no sucesso geral da organização, impactando positivamente a cultura, a produtividade, a retenção de talentos e os resultados financeiros. Mas é tudo lindo e maravilhoso? Tudo fácil? Não, não é, né? E aqui eu vou trazer para vocês poucos, né? Alguns desafios que vocês podem encontrar nesse percurso. A implantação pode ser uma transação muito desafiadora para muitas organizações, pois envolve mudanças significativas na abordagem tradicional de gestão de recursos humanos. E alguns dos principais desafios podem surgir durante a implantação, que inclui mudanças de mentalidade. Então, a transição de um foco operacional para um foco estratégico, ele exige uma mudança na mentalidade de toda a equipe de RH e da liderança. Algumas pessoas podem resistir às mudanças. Será que alguém já resiste a mudanças aí? Eu acho que já. Devido ao desconhecido e à saída da sua zona de conforto. Então, muitas pessoas já têm essa certa resistência ao novo, né? A mudanças, a sair da sua zona de conforto, mesmo que sendo algo muito pequeno, algo talvez, né? Uma troca de cadeira, por exemplo. Às vezes, para aquela pessoa que já tem a resistência à mudança, ela já vai colocar algum empecilho por isso. Então, você imagina mudar toda uma gestão. Então, com certeza, aí, para algumas pessoas, essa mudança de mentalidade vai ser um pouquinho mais difícil de se trabalhar, mas não é impossível, tá? Liderança e engajamento da alta direção. Essa é extremamente importante. Então, para uma implantação bem-sucedida, é fundamental que a alta direção esteja comprometida e engajada a essas mudanças, tá? A falta de apoio da liderança pode dificultar a adoção de novas práticas pelo restante da organização. Então, de que adianta a gente traçar um modelo estratégico de RH se a empresa não tem uma estratégia de crescimento? Ou se a empresa tem uma estratégia de crescimento, mas ela mesma não envolveu o RH? Ou ainda, se a gente cria lá, né, faz a definição de visão, missão e valores, mas os próprios líderes não estão alinhados com isso, porque eles não foram envolvidos nesse desenvolvimento, ou os próprios donos, né, os próprios empresários, enfim. Isso não vai gerar engajamento. E se a gente for pensar em um líder não engajado, toda a sua equipe que está abaixo dele não vai se engajar, ou seja, vai ser um planejamento frustrado, ele não vai acontecer, né? Falta de recursos também é bem importante. A implementação de uma abordagem estratégica pode exigir investimentos em tecnologias, treinamento e desenvolvimento de pessoal, e a falta de recursos financeiros e humanos e tecnológicos podem atrasar o processo de implementação. Então, a falta de recursos, com certeza, também vai aí impactar negativamente nesse projeto. Por isso que, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente já precisa contar com essas possibilidades. Quais serão as saídas, né? Quais serão as estratégias que a gente vai utilizar para poder passar por essa possível falta de recursos, né? E aí, para mim, é uma das mais importantes aqui também, falando ali na linha do engajamento da alta direção e da liderança, que é a comunicação. Eu sempre falo nas minhas aulas que a comunicação ela é a chave do negócio para qualquer negócio. Uma empresa que não se comunica, ela não flui, ela não anda. Desculpa. E ela vai gerar em toda a empresa o reflexo dessa falta de comunicação. E
falando aqui, né, sobre o RH estratégico, a falta de uma comunicação clara sobre os objetivos, os benefícios e os passos que o RH estratégico pode levar, ele pode ser mal interpretados, né, e pode gerar aí resistência. Uma comunicação eficaz, ela é essencial para obter apoio da equipe e dos demais colaboradores. Enfrentar esses desafios requer aí comprometimento firme da liderança, planejamento detalhado, comunicação eficaz e um processo de gestão de mudança bem estruturado. Uma abordagem gradual, educação e envolvimento da equipe, e a adaptação contínua também são essenciais para superar esses obstáculos e garantir uma transição suave para um RH estratégico. Então, o que eu posso resumir aqui para vocês? O nosso trabalho de RH estratégico, ele está ligado ao planejamento estratégico, que aí define metas e objetivos que a empresa quer alcançar a curto, médio e longo prazo. E ele está diretamente alinhado com todos os departamentos da empresa, para que todos juntos consigam traçar aí metas para conseguir ser alcançadas por todos, certo?